Eclesiastes, capítulo de número 1. As palavras do Mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o Mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa se volta ao fulgor de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Eu, o Mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governam Jerusalém e que governaram antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eclesiastes 2. Eu disse a mim mesmo: venha experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viviam antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei
a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A sabedoria e a insensatez. Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá? Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pereceu-me. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria, debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho, no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é puro e vem sempre com tristeza e dor. Mesmo à noite, sua mente não descansa, isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que agrada a Deus, ele sempre dá sabedoria, conhecimento e fidelidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las,
tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber, ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, e no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo? Ver o que acontecerá depois da morte. Eclesiastes 4. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os consola. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Não, entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto?
E por que razão debaixo e deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Eclesiastes 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumpri-lo. O meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que ele não são negados o direito à justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posições superiores, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação de um rei que a governe e que interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem o possui, senão dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhes nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível,
Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer e beber e desfrutar o resultado do sol. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Eclesiastes 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra aos que os seus olhos sejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar suas propriedades? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias de uma vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Eclesiastes 7. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos os vivos. Devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos,
Isso também não faz sentido. Opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e benéfica. Sempre aqueles que veem é como ver o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. Nesta vida, sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois seu coração, você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio. Mas isso está fora do meu alcance. Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou. Entre 1000 homens, descobri apenas um que julga digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes 8. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda os seus semblantes carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei.
porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que está fazendo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir. Para cada situação, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem poder de comunicar o próprio Espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aquele que a pratica. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina tudo bem. Quanto aos crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Mas uma coisa sem sentido há na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também penso, e não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhes der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, naquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Eclesiastes 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos acontece com quem
teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembranças deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quanto virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Eclesiastes 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez
pesa mais do que sabedoria e honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sempre, sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo, para preocupar com as forças. Em nome de Jesus. E de origem. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e serem alados poderão divulgar o que você disse. Eclesiastes 11. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem ficar observando o vento não plantará, e quem ficar olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas.
plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzir, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração. Nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste-se do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiras. Eclesiastes, capítulo de número 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaraçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompam o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Por isso,
é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Tema a Deus.